Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Aqui é o Rafael Santos falando e hoje chegando com mais um vídeo da série sobre Project Online e Power BI. Como vocês sabem, o Power BI possui diferentes visuais que podem ser utilizados para apresentar informações das mais variadas maneiras. Então a gente tem por padrão dentro do Power BI visuais de cartões, né, de cards, a gente tem gráficos de coluna, gráficos de barra, nós temos gráficos de pizza, temos gráficos de rosca, então tem diferentes visuais que estão incorporados, fazem parte da plataforma, que a gente pode utilizar para apresentar as nossas informações. Mas podem acontecer situações nas quais os visuais padrão do software não vão nos atender. E quando isso acontece, se a gente se deparar com uma situação dessa, a gente pode utilizar visuais customizados que são desenvolvidos pela comunidade, que são desenvolvidos pelas empresas, que são desenvolvidos por indivíduos, então incorporados dentro da plataforma do Power BI. Eu já fiz vários vídeos aqui sobre diferentes visuais que a gente pode incorporar e utilizar no conceito, né, do gerenciamento de projetos, que é o foco aqui do canal. E hoje a gente vai explorar um novo visual, que é o visual Bullet Chart. Tá? Eu vou dar uma olhada aqui primeiro na loja da Microsoft, para a gente poder ver aqui o visual. Então o Bullet Chart, o objetivo dele é apresentar um conjunto de barras, e dentro dessas barras você pode ter referências de pontos que são como se fossem linhas de corte, que podem efetivamente representar metas que você tenha dentro da sua organização. Então, por exemplo, se eu estou utilizando um visual desse para gerar um relatório de vendas, eu posso colocar quais são as metas dos vendedores e eu posso colocar ali quais são as regiões que os vendedores têm em relação a estar abaixo da meta, estar aproximando da meta, atingir a meta e estar acima da meta, né? Então a gente consegue comparar essa informação de uma maneira mais simplificada e que visualmente é bem agradável, porque a gente consegue rapidamente entender onde cada pessoa está. No contexto aqui do gerenciamento de projetos, o que eu sugiro trazer, né, o que eu estou sugerindo trazer, que essa situação, o cenário que a gente vai visualizar, é esse aqui, de alocação de recursos, tá? Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem um mapa de atribuições de recursos. Eu já fiz vários vídeos aqui sobre mapa de atribuição de recursos, capacidade. Eu vou deixar os links, né, aqui embaixo na descrição. Vou deixar os cards aqui em cima também. Mas, de maneira geral, a gente tem aqui um mapa de atribuição de recursos, onde eu tenho o trabalho total por departamento. Então, eu tenho o volume de horas atribuídas aos recursos de acordo com o departamento. Eu tenho também essa atribuição por mês. E como a gente sabe, no contexto do Project Online, os recursos têm uma capacidade de trabalho. Então, eles têm por mês, digamos que uma pessoa trabalhe 8 horas por dia, ele vai ter aproximadamente 160 a 168 horas de capacidade de trabalho. Pode acontecer de nessas atribuições, nos projetos das quais as pessoas fazem parte, as horas atribuídas efetivamente a cada recurso, elas podem exceder a capacidade que eles têm de trabalho. E aí a gente pode usar o Bullet Chart para poder apresentar para a gente esses recursos que estão super alocados. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Como eu falei, eu tenho o trabalho total por departamento, o trabalho real e o trabalho restante por mês, e aqui eu tenho os percentuais de alocação dos recursos. Então eu tenho aqui meu Johnny Eager, Sunshed, Brad Prince, e aí eu consigo ver as alocações. Eu vejo, por exemplo, que esse cara aqui, o Johnny Eager, ele está muito super alocado, né? Então, aos tons de cores que a gente está aplicando, eles vão olhando quanto menos horas alocado, ele vai ficando mais verdinho, quanto mais horas alocadas, eles vão ficando vermelho. E aí a gente não trabalha efetivamente com o volume de horas, mas sim com o percentual de alocação, porque aí a gente consegue colocar todo mundo na mesma página, porque os recursos podem ter capacidades diferentes, porque os recursos podem ter alocações diferentes. Então, quando você trabalha proporcionalmente, é mais fácil de identificar essas horas e mais fácil de interpretar as informações. E aí é que eu consigo ter visibilidade, então, dos recursos mais atribuídos, né, mais superalocados dentro da minha organização, e na medida que eu vou descendo aqui, eu vou tendo os recursos menos alocados até um target aqui, né? Então, por exemplo, dentro dessa minha organização fictícia, o pessoal tem uma expectativa de alocação de 60%, né? Eu queria utilizar os recursos a 60%. Quando ficar abaixo disso está ok, quando ficar acima disso aí começa a ficar problemático e eu consigo rapidamente identificar aqui o que está acontecendo. Né? Então o cara mais superalocado dentro da minha empresa é esse cara. Eu posso filtrar por
departamento, por exemplo, né? E aí quando eu filtro por departamento as informações vão sendo alteradas, enfim. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente monta esse tipo de visual, beleza? Bom, pessoal, então assim, para montar o visual, para montar esse relatório, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir aqui na App Source da Microsoft e fazer o download desse visual a partir do seu Power BI, tá bom? Aí você foi lá, fez o download, o visual vai estar aqui, né, nos visuais customizados, você vai adicionar ele aqui para sua área, tá bom? O que acontece? O visual, ele trabalha com diferentes campos. Eu vou até dar um zoom aqui para a gente poder focar neles um pouquinho melhor, tá? Então você tem aqui a categoria, o valor, que é o valor que ele atingiu, né? Então a categoria, o que você quer analisar, poderia ser um departamento, poderia ser um recurso, poderia ser uma área, um time, uma função, enfim, o que você quiser. Aí aqui eu tenho o valor, que é o que efetivamente aconteceu. Aqui eu tenho o target, né, que é quanto que seria a minha meta de utilização desse recurso. E aí você tem os valores mínimos, o que precisa melhorar, né, needs improvement. Depois você tem o valor satisfatório, o bom, o muito bom. E o valor máximo, tá? O que vai acontecer aqui, pessoal, tá? Só pra gente saber. Do ponto de vista de utilização desse visual, ele parte do princípio que quanto maior for o valor, melhor é. Porque normalmente é assim que a gente vai enxergar as coisas, né? Por exemplo, se eu estiver trabalhando numa área de vendas, quanto maior o meu volume de vendas, melhor é. Então ele tem a tendência, nesse visual, ele é desenvolvido, o layout dele, o design dele, é para que quanto maior for o valor, aqueles valores de good, very good, eles vão ser considerados melhor. Tá? Quanto mais vendas eu tenho, melhor é, mais dinheiro está entrando na minha empresa. No nosso caso, vai ser o contrário. Então a gente tem que fazer essa interpretação ao contrário. Por quê? Porque quando você tem um maior volume de horas alocado às pessoas, isso representa um problema. Porque você está, muito provavelmente, excedendo a capacidade que a pessoa tem de trabalho. Então, para nós, aqui na nossa interpretação, quanto maior for o volume de alocação, o percentual de alocação, pior é. É o contrário do que o visual pensa, é importante a gente ter isso em mente, tá bom? Para que a gente possa alimentar essas informações aqui, o que eu fiz? Eu estou utilizando aqui 3 consultas, tá? Então a gente está usando aqui o Assignment Time Phased, que é basicamente a atribuição distribuída no tempo. Depois eu tenho Resources, que são as pessoas. Depois eu tenho Resource Time Set, que é onde eu vou pegar o Capacity. E depois eu tenho o Time Set, que seria a minha de calendário, né? Seria a minha tabela de calendário aqui. E aí eu fui criando algumas métricas, tá? Métricas não, medidas, desculpa. Então eu fui criando algumas medidas. Deixa eu dar um zoom aqui de novo. Então o que eu tenho? Primeiro que eu tenho os valores padrão do project, né? Então eu tenho aqui o Actual Work, eu tenho Remaining Work, eu tenho o Work normal, né? E aí eu fui criando algumas métricas, algumas medidas, eu estou continuando falando métrica, criei algumas medidas para calcular isso de uma maneira no contexto de filtro. Então eu tenho aqui o WK, que é o meu Work, que basicamente é uma soma desse valor aqui. Aí eu tenho o meu Actual, que basicamente é uma soma desse valor aqui. E tem o meu Remaining, que é uma soma desse cara aqui. Tá? Então eu tive que criar essas métricas aqui. Se a gente... Estou falando métrica, onde eu falo métrica é medida. Na hora que a gente for ver, por exemplo, se eu pegar aqui o WK, que é o meu Work, vocês vão perceber que o valor dele, basicamente, é a soma do Assignment Work. Tá? Então nada demais, nada especial. Da mesma forma, eu criei aqui dentro do Resource Time Set Dataset, eu criei uma métrica, uma medida, tá? Para Capacity, que eu chamei de CP, tá? Então, o que é o meu CP? O que é o meu Capacity? Ele vai ser a soma das horas das pessoas em termos de Capacity. Nada mais, nada menos. Tá bom? E depois eu tive que criar uma outra medida chamada percentual de alocação. Basicamente, o que é o meu percentual de alocação? Meu percentual de alocação ele vai pegar a minha medida trabalho, work, e dividir pelo capacity. Então eu vou saber de um volume X de horas que eu tenho disponível para trabalhar, percentualmente quanto que eu já trabalhei, tá bom? Legal. E fora isso, como a gente tem, né, para montar dentro do visual, a gente tem que colocar
os valores, né, que representam, por exemplo, o target, que representa o menor valor, o valor que precisa de melhoria, né, needs improvement, satisfactory, good, very good. Então eu tive que criar medidas especiais, mas aí são medidas fixas, não são medidas dinâmicas, elas não têm um cálculo específico, para eu poder determinar as faixas que eu vou ter dentro das barras no meu visual. Então para isso o que eu fiz? Eu criei aqui algumas medidas, tá? Então, por exemplo, eu tenho a medida good, max, min, needs improvement, satisfactory e o target. E também tem o very good, tá? Eu vou colocar uma tabelinha aqui na descrição com as medidas e o que eu tive que fazer para cada uma delas. Mas basicamente, pessoal, é muito simples. Se eu pegar, por exemplo, partindo do menor para o maior, o mínimo é o mínimo, né? Então é 0. Então ela é uma medida que min é igual a 0, nada demais, tá? Mesma coisa o max. Se eu pegar o max, eu fiz max, tá aqui max. O max é o 1, porque seria a utilização completa do cara seria o 1, né? Se eu isolar a capacidade dele e usar toda a capacidade, ele vai dar 1. Claro que eu posso ultrapassar isso, mas idealmente eu poderia chegar até 1, tá? E aí eu fui colocando as faixas que para mim, dentro da minha empresa, estavam confortáveis. Então, por exemplo, o que para mim é needs improvement? Needs improvement, para mim, é 0,30. Lembrando que, se fosse em venda, e se eu estivesse fazendo um relatório de vendas, o needs improvement, ele seria algo, olha, eu preciso melhorar, né? Eu ainda estou baixo. Só que para mim, baixa utilização, não é que seja bom, mas ela não é ruim do ponto de vista de superalocação. Então eu estou falando para ele, se eu estiver usando até 30% das horas dos recursos, eu considero aqui razoável, né? Tá ok para mim dentro da empresa. Então needs improvement, porque o visual entende que needs improvement é um valor baixo, tá? Da mesma maneira, eu vou subindo aqui os demais. Então, por exemplo, needs improvement para mim é 30. Aí a próxima faixa é satisfactory. Então é satisfatório. O que para mim é satisfatório? Aí eu fui lá, coloquei satisfactory e coloquei 0,5. Então, se eu estiver utilizando até 50% da capacidade dos recursos, para mim é satisfatório. E assim sucessivamente. Você pode trocar, é claro, essas medidas, você pode usar diferentes valores de acordo com as regras de negócio da sua empresa. Tá bom? Então, eu fui trabalhando aqui com 0,30, 0,50, a próxima faixa talvez seja 0,70, a próxima faixa seja 0,90, por exemplo. Então, você vai trabalhando com as faixas, tá? E aí, para montar o visual é muito simples, né? Basicamente, eu preciso aqui na categoria trazer os recursos. Então, eu vou pôr aqui o Resource Name, que é o que eu vou avaliar. Aí eu tenho o Value. Value é o valor que eu atingi, o valor efetivo. No meu caso, eu estou analisando o percentual de alocação. Então, eu vou trazer o percentual de alocação para cá. Então, eu já sei aqui quanto cada um atingiu. O Johnny, 1,4, né? 140%. A mesma coisa do Sam, 1,4, aproximadamente 140%. Bratz, 1,2, aproximadamente 120%. E assim sucessivamente. Aí ele tem aqui o target. Como eu já defini aqui o que é o meu target, no meu caso o meu target é 0,6, eu jogo para cá. E aí ele já vai traçar a minha linha de target aqui, na faixa de 0,6. 0,6, 0,6, 0,6, 0,6. Todo mundo que é 0,6 aqui, ele já tem o target. Tá? E aí depois eu tenho os outros valores, né? Então aqui, minimum, eu já criei o mínimo, tá aqui. Needs improvement. Então é mais fácil quando você coloca as medidas com o nome que ele precisa. Depois eu tenho satisfactory, aí eu tenho o good e eu tenho o very good. Além do máximo, né? Tá vendo? Então o seu relatório basicamente já fica pronto. O que acontece é que, como eu falei, o visual é feito, ele é pensado para trabalhar com um conceito de quanto mais melhor, né? E no nosso caso é o contrário, quanto mais pior. Então vocês vão ver que aqui ele vai ficar o vermelho embaixo até ficar verde em cima. Então um cara que tivesse super alocado, nessa representação visual ficaria verde, né? E não é o que a gente quer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui no visual, tá? E aí dentro da consideração do visual aqui, você tem, deixa eu lembrar aqui, Data Values, não, Colors, desculpa, Colors. E aí você vai só basicamente inverter, né? Então minimum
eu vou trocar aqui para um verde, vou pegar qualquer cor aqui, tá? Aí o Needs Improvement vai ser um verde talvez um pouquinho mais claro, né? Aí depois você tem o Satisfactory, continua sendo amarelo. Aí o Good, no nosso caso, é um vermelho, assim mais, sei lá, talvez mais alaranjado, não sei, deixa eu ver. Mais assim, talvez. Sei lá. E o Very Good seria pra gente um vermelhão, porque aí aqui seria que o cara já tá ferrado de superalocação. Tá? E aí o nosso visual tá pronto. Bem simples de montar, mas bem eficiente. Na medida que você for trocando, você pode trocar o ano aqui, ó, por exemplo, né? E ele vai mostrar como é que estão as escalas aqui dentro do ano, se você tiver um filtro de ano, enfim. Na verdade, você vai colocar os filtros que se adequem ou que sejam necessários para a sua organização, né? Então aqui eu tenho o filtro por ano, eu poderia fazer uma visualização e trocar aqui o departamento, enfim, eu posso fazer aquilo que for mais saudável para mim, o que se justificar melhor, e eu consigo então explorar esse visual e criar uma boa interpretação das superalocações dentro da minha organização. Legal? Mas é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu gostaria de saber o que vocês acharam desse visual, se vocês já tinham visto ele alguma vez, se vocês já tinham utilizado esse visual alguma vez. Uma coisa também interessante é saber se vocês utilizam visuais customizados dentro dos relatórios que vocês estão criando aí no Power BI. Eu tenho super interesse em saber. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um comentário, considera se inscrever, isso vai ajudar bastante aqui o meu canal, continuar produzindo conteúdo para vocês, que esse é o objetivo, né? Compartilhar ideias aqui. E se você tiver sugestões de vídeos, algo que você queira ver também, fica à vontade para deixar aqui um comentário, que eu fico avaliando, eu fico lendo os comentários para poder ajudar o pessoal aí a trabalhar com Power BI e com gerenciamento de projetos, tá bom? Mas é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.